agora vamos para o nosso quarto painel, discutindo a transição de cuidados na saúde suplementar, visão dos planos de saúde. Vamos convidar como moderador Bernardo Hamasek, investidor da Santor, CBO da Rede Paulo de Tarso, bacharel em Finanças, com MBA em Gestão Hospitalar, Gestão Escolar e Administração e Finanças pela FGV, sócio e CEO da DB Investimentos e conselheiro certificado pelo IBGC. Convidamos também o diretor da rede sênior da AMIL, Dr. Paulo Prado Júnior. Experiência de 17 anos em gestão de saúde, atuando em cooperativa médica, seguradora de saúde, grupos médicos, MBA executivo em saúde pela FGV e gestão de negócios pela Easy IESE. Convidamos o diretor de integração da Unidas MG, Júlio César de Souza. Gerente de unidade na CACI Minas Gerais, administrador de empresas com especialização em gestão empresarial da saúde, mestrado em administração de serviços de saúde. Também o presidente da Associação Brasileira de Hospitais e Clínicas de Transição, diretor de Relações Institucionais da Rede Altana, Dr. Frederico Berardo. Também nesse time, o CEO da Clínica Florence, Dr. Lucas Andrade. Ex-consultor da McKinsey Company, graduado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, residência em Cardiologia e Arritmologia pelo INCOR da USP. Lembrando mais uma vez que vocês podem fazer perguntas através daquele QR Code disponibilizado na programação. Com a palavra, então, o nosso moderador, Dr. Bernardo Hamasek. Boa noite a todos. Cansados? Boa tarde, tem razão. Pessoal, nós estamos chegando na reta final aqui do nosso simpósio, né? Aproveitar a oportunidade para agradecer a ilustre presença de vocês, nos honraram com essa participação. Eu sei que cansa, mas eu tenho certeza que o rico conteúdo que foi discutido aqui hoje deixou em vocês uma bagagem relevante, né? Nós vamos tentar, vocês viram que aqui deixamos o batalhão de choque para o final, né? Então a gente vai tentar ser um pouco mais rápido, apesar do maior número aqui. Queria aproveitar de novo para agradecer aqui o Dr. Paulo, Dr. Lucas, Dr. Frederico, Júlio pela presença, por nos agraciarem aqui nessa participação. Bom, eu não sou ou não era da área de saúde, até um ano atrás, me juntei à área de saúde há pouco tempo, junto com a equipe do Paulo de Tarso. Eu sou uma pessoa da área de finanças e de negócios, tive uma transição pela área de educação também. E eu confesso a vocês que quando eu vi esse quadro macroeconômico, né, que foi muito bem apresentado aqui por todos os palestrantes, lá nas primeiras vezes, eu falei assim, puxa, legal, né? Nós estamos à beira do abismo, né? O sistema de saúde está à beira do abismo. Mas tudo bem, se a gente continuar assim, a gente vai dar um passo adiante, né? Com certeza absoluta. E salvo a brincadeira, na verdade, a reflexão aqui é que a gente tem que dar um passo atrás, né? Não tem jeito de seguir nesse caminho, a gente vai ir para o beleléu e esse negócio aqui não sei como vai se resolver, né? E entre todas as coisas que foram discutidas aqui, todos os cenários, vou sentar aqui, eu acho que é fácil perceber que existem soluções que nós ainda não conhecemos, né? Propostas de soluções sobre as quais a gente vai ter que trabalhar muito ainda para ver se elas se apresentam como soluções parciais para esse, né, complexo sistema que se apresenta aqui, mas algumas outras parecem ser o que a gente chama lá de low-hanging fruits, né, de soluções que estão aí e a gente por alguma razão não está aplicando. E nós aqui, né, do Paulo de Tarso, da Santor, colega Lucas aqui da Florence, nós temos certeza absoluta que o segmento de transição é parte dessa solução. Aqui foi apresentado, reapresentado de um jeito, de outro, com tudo quanto é tipo de gráfico aqui,
E acho que os dois depoimentos mais relevantes, do Breno e do Flávio, que mostram a economicidade imediata que pode ser proporcionada às operadoras de saúde, transitando clientes, né, transitando seus associados lá pelas clínicas de transição, isso é quase que ponto pacífico, né? Eu estive pessoalmente discutindo com várias operadoras de saúde nos últimos meses, estive lá com o Júlio, né? E aparentemente há um consenso entre as operadoras de que o segmento de transição, em detrimento de deixar o paciente lá no hospital de urgência e emergência, ele traz uma economicidade. Só que isso não acontece na prática. Não acontece. Por uma razão ou outra, ou porque o médico não quer, ou porque o hospital tem vaga lá sobrando, ou por alguma outra razão. Mas fato é que, e isso eu aprendi com o Carlos aqui, e o Breno acabou de repetir isso, a gente entende que quem tem a chave na mão para fazer alguma coisa são as operadoras, né? Não adianta a gente esperar que o médico, que o paciente, que a família, seja ele o motor dessa transição. E aí eu trago a primeira pergunta, acho que vou começar aqui com o doutor Frederico, conversamos sobre isso, né? A pergunta é a seguinte: se há um consenso entre as operadoras de que isso traz um benefício econômico e traz um benefício clínico para o paciente, onde é que está tanta dificuldade? Por que é tão difícil que no processo, que no protocolo das operadoras, essa identificação do paciente passível de transferência para uma clínica de transição, e essa transferência em si, por que ela não é realizada? Grande pergunta, hein? Gente, muito obrigado pelo convite. Carlos Costa, Rede Paulo de Tarso, parabéns pela iniciativa. De novo estou aqui, estive aqui o ano passado e fico muito contente de poder compartilhar com vocês essa discussão que é fundamental, né? Então, pensando nessa pergunta, eu diria que talvez a gente esteja escutando coisa que ninguém está dizendo, né? Ou ao contrário. Eu acho bem provável que isso esteja acontecendo, né? Eu acho que uma das respostas, eu acho que ainda fazendo aqui um meia-culpa e uma análise do nosso setor, eu acho que o Lucas concorda com isso, o Carlos também, um pouco de imaturidade ainda do nosso setor, do ponto de vista de entendimento do mercado, do ponto de vista de protocolos, do ponto de vista de conhecimento de realmente quem é esse paciente, que é um paciente candidato à transição. Então, colocando aqui do nosso lado, né, não estou nem falando de operadora aqui, eu acho que é bom que isso se complemente depois, mas aqui do nosso lado, uma das dificuldades que a gente tem é essa imaturidade. A gente tem a Paulo de Tarso como precursora, como talvez a primeira, mas as outras todas vieram muitos anos depois. E o nosso mercado hoje é um mercado com alguma consistência de talvez 5 anos para cá, 5, 6 anos para cá. A minha clínica, a Premium Care, existe há 16. Lucas está aí há quanto tempo? 6,5. Eu acho que desses 5 anos, talvez, para cá, que a gente vem ganhando um corpo do ponto de vista de número e ganhando um corpo do ponto de vista de debate, de estudo, de aprofundamento, de entender quem é o nosso paciente. Isso faz muita falta, porque muitas vezes a gente acaba ficando a reboque do home care, né? É uma coisa que o Chiesa do Hospital Plácido do Rio de Janeiro falou recentemente na nossa última reunião. O paciente não precisa ficar no hospital, mas ele não pode ir para o home care, então vai para a clínica de transição, como se fosse um modelo de exclusão. Quer dizer, não pode ser aqui, não pode ser aqui, tá bom, vai, manda para a transição. Não é para ser desse jeito. Existem critérios claros, existe um perfil muito bem determinado de que paciente se beneficia de uma clínica de transição e qual é o momento de ir para uma clínica. Essa definição nós não temos ainda do ponto de vista, eu diria, de Brasil, de associação, de ABRACT. Temos, a Florence tem a sua definição, a Premium Care tem a nossa, a Place tem, Paulo de Tarso tem, mas a gente agora está fazendo um trabalho para tentar convergir essas definições e criar um modelo
criar um modelo que diferencie, que você possa aplicar alguns indicadores e construir talvez uma tabela, e aí que você chega à conclusão clara de que esse paciente é um paciente que se beneficia de uma transição. Então, essa falta de definição, eu acho que dificulta para a operadora também tomar a sua decisão. Claro que existem outros fatores, mas esse é um dos fatores, eu acho que fundamentais, que a gente precisa avançar, né? E não pode ser um avanço na linha como, por exemplo, foi a linha do home care, que tem a tabela NEAD, que é aceita pelas operadoras, ou a NEAD, ou a BMID, em alguns locais, é aceita pelas operadoras, é validada pelas operadoras, mas são tabelas que levam em conta unicamente complexidade assistencial, e não complexidade clínica e nem ganho de funcionalidade. Então, só para dar um exemplo bem tosco, um paciente sequelado de um AVC, isquêmico, com pouca complexidade clínica, mas com grande demanda de reabilitação, muitas vezes a operadora manda o paciente para casa. Não, ele não precisa, ele não tem traqueostomia, ele não tem uma ferida complexa, ele pode ser tratado em casa, só que ele não consegue fazer a reabilitação funcional que ele precisa em casa, porque você não consegue fazer 4 horas por dia de reabilitação no paciente no domicílio, você não encontra empresa de home care que faça isso. Então, quer dizer, o uso da tabela NEAD, que a gente acaba utilizando muitas vezes por falta de instrumento, acaba fazendo com que a gente fique nessa indefinição, né, de quem é o nosso paciente. Eu acho que essa é uma das grandes questões. E esse é um trabalho que urge, é um trabalho que a gente tem como prioridade máxima em nível de associação para andar com isso. Perfeito, muito obrigado. Doutor Paulo, complementar? Bom, primeiro agradecer em nome da diretoria da AMIL o convite para que estivéssemos aqui. É sempre um prazer estar em Belo Horizonte, cidade que sempre recebe muito bem, que é muito agradável estar aqui. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que tem alguns pontos em relação à sua pergunta que eu acho que a gente sim precisa discutir. Eu preciso, primeiro, dizer que eu não acho que existe um consenso entre as operadoras de que os hospitais de transição, eles entregam o resultado. Não porque não entreguem, tá? Eu, pessoalmente, sou convencido do que o hospital de transição é capaz de fazer. Mas nós nos comunicamos muito mal. Eu fiquei fascinado com a apresentação anterior que eu vi aqui do colega, me ajuda com o nome do Flávio, tá? Isso que vocês viram aqui, a gente tem que ter um jeito de todo dia estar na porta de alguma operadora de saúde mostrando. Há muita dificuldade de comunicar isso. E sob a ótica da operadora, há sempre um receio e uma confusão de que, tal como disse o Frederico, né, por falta de critério de quem é o paciente na transição, a gente viva no hospital de transição aquilo que se viveu nas décadas de 80 e 90 com home care. Pacientes que entram, têm um nível de cuidado que ninguém controla, mais ou menos do que ele precisa, mas ele fica para sempre. Esse cenário, ele gera medo nas operadoras de saúde. Porque isso já foi vivido, e a gente vive isso hoje ainda. Precisamos ser capazes de, no linguajar comum, vocês que prestam esse tipo de serviço, nós, operadoras, enxergarmos quais os pacientes que se beneficiam, e a gente não pode esquecer que tudo que a gente faz é para ele, não é para a operadora ganhar dinheiro, ou não deveria ser, não é para o prestador ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro com saúde é consequência, desde que a gente preste um bom serviço, desde que a operadora tenha uma oferta de serviços dentro daquilo que foi contratado, não pode negar o que tem direito, não pode deixar de ofertar assistência num serviço de saúde. Então, a partir desse olhar, o que juntos a gente pode demonstrar? Então, a forma que eu vi aqui, e dou o testemunho como alguém que está há alguns anos do lado da operadora, tá? Faz todo sentido, mas não é assim que a gente, operadora, pede para ver e que
os hospitais de transição estão acostumados a mostrar. Um evento como esse abre portas, porque eu tenho certeza que eu vou sair daqui, se tiver mais gente de operador aqui, talvez sabendo fazer a pergunta do que o hospital de transição pode ajudar. E eu espero que para vocês, a minha fala, possa significar isso também. Não adianta só dizer, eu sou legal pra caramba, trato bem os pacientes e fica tudo bem. Vocês são. Mas mostra isso com dados como eu vi aqui antes. Isso faz sentido para a operadora. Muito obrigado. Só fazer um complemento antes de passar para o Lucas e para o Júlio aqui. É interessantíssimo isso que o senhor colocou. De fato, nós, nessas conversas com as várias operadoras, encontramos um sem fim de roadblocks, um sem fim de estigmas, um sem fim de histórias remanescentes do passado em relação às clínicas de transição. Eu dou o exemplo de uma, conversando com operadores, disseram uma vez, olha, mas quem é que nos garante que você não vai levar um paciente que ele vai ficar lá o resto da vida, né? Que vai ser sem previsão de alta, esse foi o termo, né? Fato é que nós reconhecemos isso aqui no Polo de Tarso, nós temos tentado criar modelos diferentes, por exemplo, de precificação. Um deles, por exemplo, que temos oferecido às operadoras é uma tabela regressiva por tempo que determina que a partir dos 90 dias, caso o paciente não seja transferido, não tenha alta dentro da clínica de transição, a gente interrompe a cobrança. Né? Tanto confiantes estamos de que a gente tem, nas nossas estatísticas, um prazo de deshospitalização, salvo casos muito raros lá, antes disso. Temos, por exemplo, proporcionado uma tabela de preços que é diferenciada por nível de gravidade, é outra coisa que a gente tem encontrado. Então, eu queria complementar isso, que a gente reconhece, a gente tem vivido isso, né, e a gente reconhece que há um passo importante para fazer nesse setup de linguagem e de entendimento com as operadoras. Deixa eu só, desculpa, não é minha vez de novo, mas deixa eu só falar aqui uma coisa, só para mostrar para vocês como é que a gente, e aqui não é uma crítica, tá bom? Como é que o lado operadora e prestador às vezes não se entende. Eu não queria se fosse negociar, eu não queria ver proposta de 90 dias. Eu quero uma proposta daquilo que o paciente precisa. Se ele precisa de 5 dias de transição, é 5 dias de transição. Agora, quem precisa de 120 dias de transição, se é que esse existe, eu quero 120 dias. Então, a gente precisa conversar para entender. Eu não acho que exista receita de bolo nessa nossa relação. A gente tem que ter modelos que privilegiem, porque eu também não quero que o hospital de transição deixe de atender. Ele tem que ser sustentável, né? Então, só que isso é difícil, e a gente precisa juntos achar alguma coisa que faça sentido comercialmente para o prestador e para a operadora, né? Eu acho que quanto mais a gente conversar, mais vocês vão entender as nossas dores e a gente vai entender as dores de vocês. Como o que rege o mercado de saúde é a desconfiança, a operadora glosa porque acha que o outro cobrou errado. O prestador faz mais coisas porque acha que vai ser glosado. E o paciente, às vezes, é mal atendido. Ou se libera coisa, deixa de liberar coisa que ele tem direito. Então, está tudo errado. Então, a gente precisa conversar mesmo para tentar chegar a um caminho onde o paciente, o beneficiário, seja aquele que mais tem resultado. Desculpa, não falo mais. Dr. Lucas, Júlio. Vou começar aqui, viu, Júlio? Obrigado, Carlos, o Bernardo, aí, pelo convite, pelo evento aí dessa qualidade. Também fiquei muito impressionado com a linha de AVC, achei muito legal. Uma primeira reação à sua pergunta, Bernardo, é que eu acho que todo mundo que vem de uma outra indústria, como você veio, e que aterriza na saúde, tem essa mesma impressão. Fala, não é possível que esse negócio funcione aqui dessa forma esquizofrênica, né? Assim, é inacreditável. Então, assim... E quem está dentro, por outro lado, está um pouco acostumado, né? Então, a gente vê aqui a apresentação da linha de cuidado de AVC, e você pensar que tem um guideline há 10 anos que fala de 4 dias para AVC isquêmico, 7 para hemorrágico, que esses pacientes chegam para a gente com 20 e 30 dias, né? E que esse dado está embaixo do nariz de todo mundo, né? Você pensar que a OMS recomenda 2 leitos de UTI para 10 mil habitantes, você tem estado aqui que tem 10, 12, né? Assim, essa população não é 6 vezes mais doente, né? Então, por mais que possa parecer óbvio, né, quando você pega no contexto de uma indústria assim,
historicamente super reativa, né, que se olha com óculos da desconfiança, e com zero accountable, zero de responsabilidade, né? Quem é que responde pelo paciente de AVC de cerebral média que é privado daquelas 12 semanas de neuroplasticidade que vão mudar a vida dele? Ninguém, pô. Isso fica num limbo. Quem é o responsável? Ninguém sabe o que é, né? E da mesma forma de custo, né? Às vezes você tem um paciente que vai sair de uma UTI para unidade de transição, demora 5 dias para fazer uma aprovação de uma senha, de um código. O impacto de diferença de cada dia daquele é de 8, 10 mil reais, né? Então, assim, é muito grande, né? E, infelizmente, o efeito disso no médio prazo é a redução do mercado endereçável, né? Então, todos nós deveríamos nos sentir responsáveis, porque senão o que vai acontecer daqui a 5 anos é um downgrade, né? Os planos prêmios vão virar intermediários básicos, e os básicos vão para o SUS. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Do lado de cá dos prestadores, assim, o que eu acho que a gente pode contribuir é tentar ter uma discussão e reuniões mais orientada, como o Paulo trouxe, a dados, né? Então, assim, contra fatos não há argumentos, assim. Então, a gente precisa se organizar com dados e ter reuniões objetivas nesse sentido. Um outro ponto que eu acho muito importante é que existe uma confusão muito grande dos conceitos de transição e retaguarda. Isso precisa estar muito claro. Você pode ser até um prestador que você faz as duas modalidades, mas são 2 bichos diferentes, com intensidade e cuidado diferente. Transição, basicamente, você precisa responder o que é sucesso. Isso envolve tempo e meta, né? O retaguarda, ele está associado a uma manutenção de cuidado. E ok, pode ser uma indicação social, um paciente que não consegue ser deshospitalizado de jeito nenhum, mas é importante, do lado de cá, os prestadores, eles traçarem essa linha, né? E se posicionarem. Na instituição que eu trabalho, por exemplo, a gente fez uma opção de se posicionar só como transição, né? Então, eu respondo pelo DRE, pelo resultado econômico da unidade também. A gente já teve unidade ocupada com 30%, vazia, maior estresse, sem dormir, e a gente contraindicar um paciente de falar, esse paciente ele não é um paciente de transição, é um paciente numa fase tardia de AVC de retaguarda, né? Então, assim, isso no médio prazo vai movimentando a gente, eu acho, progressivamente para sair desse lugar de desconfiança, de tentar ter conversas mais abertas, né? Então, eu acho que na parte que cabe a gente é trazer um pouco para a operadora isso, né? Separando um pouco os produtos. E todos os 2 produtos têm nicho, todos os 2 produtos têm demanda, mas são coisas diferentes, né? Porque é muito ruim para todos nós, né? Quando você senta na mesa com alguém e você ouve, ó, quem me falou que ia fazer transição aqui virou um LPI. Putz, aí você já começa provando que, olha, eu não faço parte desse grupo, né? Então, acho que esses são alguns dos desafios aí que passam por essa pergunta. Obrigado. Fazer igual o Paulo aqui, me desculpe, vou interromper, mas é só para complementar uma fala do Lucas aqui, que ele foi elegante e não falou um termo que para as operadoras é um termo que eu acho que é um palavrão hoje, longa permanência. Ele falou retaguarda, né? Pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite, parabéns pelo excelente evento. Eu vou falar um pouquinho aqui em nome das operadoras de autogestão, né? Eu estou como diretor de integração na Unidas e antes eu vou contar uma pequena trajetória da minha vida para vocês entenderem o porquê que eu vou falar. Eu trabalho na CACI há 18 anos, eu sou mineiro e retornei a Belo Horizonte há 2 anos e pouco. Então eu trabalhei em vários estados e nos últimos 8 anos eu trabalhei na CACI Rio de Janeiro. Então, quando eu cheguei na CACI Rio de Janeiro, em 2014, eu fiz a minha primeira discussão sobre o Hospital de Transição com Place, lá onde nós estudamos modelo, elaboramos tabela. Então, em 2014, nós fizemos essa discussão lá. E eu, Júlio, eu acredito muito no modelo. E há 2 anos e pouco retornei a Belo Horizonte e assumi ano passado a cadeira de diretor de integração da Unidas. Então, na Unidas, nós reativamos um grupo de relacionamento, né, das operadoras, representantes de todas as operadoras de autogestão, que sentam em algum momento à mesa com o prestador de serviço para discutir novos negócios e discutir negociação. E aí me incomodou algumas conversas que a gente estava tendo quando eu perguntei sobre o hospital de transição aqui em Belo Horizonte. Aí a primeira resposta que eu tive foi, nós não temos leito disponível para saúde suplementar. Ok. Né? Mas aí a gente precisava de desmistificar algumas coisas dentro das próprias operadoras.
O Bernardo esteve comigo numa reunião lá na CACI e eu falei um pouquinho disso para ele. Olha, o que eu ouvi na reunião de outras operadoras é que não procuram evoluir, primeiro porque não tem leito e tem medo de que o paciente vá para um hospital onde ele vai ser institucionalizado. Então, a gente precisa trabalhar primeiro esses conceitos dentro das operadoras. E começamos a fazer isso desde o ano passado. Tá? Então, assim, nós estamos hoje dentro da Unidas com um grupo de relacionamento discutindo estas oportunidades. Acabamos agora de fechar uma negociação, daqui a pouco eu falo sobre, que a gente vai ter oportunidades na frente, sobre um novo modelo com hospital de transição. Então, eu acho que até pouco tempo, em Belo Horizonte, não se tinha nem oportunidade de discutir isso, talvez por ausência de leitos. Então, hoje, a gente vê mais leitos chegando e isso vai ser importante a gente ampliar mais essa discussão. E eventos como esse, concordo com o colega, eventos como esse ajudam a gente a desmistificar algumas coisas perante as operadoras. Muito obrigado. Então, eu teria uma segunda pergunta, assim, na verdade, nós, como o Lucas, como o doutor Frederico, temos nos nossos planos de negócio não ter uma clínica aqui. Né? O nosso projeto não é ter uma Santo, é ter 10 no estado. Né? A Florence também tem ambição de crescer, eu comentava agora que estão estudando crescimento. Mas, ao mesmo tempo, né, quando a gente fala de disponibilidade de leitos, é o círculo vicioso aqui desse processo. Né? Quando a gente olha aqui para o Paulo de Tarso, o que a gente tem tentado, né, eu mencionei tabelas de precificação diferentes que pudessem dar uma certa garantia econômica à operadora, mas no sentido de, através desse tipo de precificação diferenciada, tentar dar uma resposta a essas teorias, algumas vezes infundadas, sobre as clínicas de transição. Os próprios simpósios é um outro exemplo do nosso esforço nesse sentido. Né? Mas, dado que há um certo senso de urgência nisso, e eu confesso que a grande dificuldade que a gente encontra quando conversa com as operadoras é uma diferença muito grande de entendimento entre elas. É difícil também, quando a gente olha para as clínicas de transição, tentar estabelecer, partindo do lógico, né, que eu instituo um protocolo, esse protocolo vai nos ajudar a identificar o paciente passível de transferência para uma clínica de transição, você pode encontrá-lo aplicando esse protocolo, eu posso aplicar para você e te indicar quem é esse paciente, e você, a partir da indicação dele, tome a sua decisão se quer transferir ou não, mas saiba que há um paciente que pode proporcionar economia. E mesmo isso sendo tão óbvio, com cada operador a gente se encontra preso em protocolos, crenças, etc. Nesse sentido, a pergunta é a seguinte: o que mais nós poderíamos, e seguindo aqui o doutor Frederico, fazendo um meia-culpa de que nós somos pouco eficientes em mostrar com indicadores, etc., mas com um certo senso de urgência, o que mais que nós poderíamos fazer para acelerar esse processo? Porque eu realmente fico preso nessa questão. Assim, é tão óbvio que um desfecho positivo, que consertar as coisas deveria ser mais rápido do que parece ser quando a gente conversa com as operadoras. Bem, eu acho que uma questão para acelerar e para clarificar essa discussão, eu acho que é isso que o Flávio apresentou na mesa anterior, dados. A gente precisa de dados, a gente precisa de números. Né? Reforçando um pouco esse trabalho que vocês fizeram, a gente na Premium Care fez alguns trabalhos com recuperação pós-Covid, né? E um dos estudos que está no Prelo, está aguardando a última aprovação numa revista internacional, mostra exatamente isso. Assim como no AVC, quanto mais tempo esse paciente ficou no hospital geral, um paciente sequelado grave de Covid, mais tempo ele precisou ficar na clínica e menor foi o ganho funcional dele. Então, a gente precisa mostrar isso com dados convincentes, com dados fidedignos, com dados aceitos em nível de comunidade científica e que possa mostrar para as operadoras essa realidade. Eu acho que isso é talvez a questão mais importante, né? O Lucas já publicou, nós temos publicado, vocês também, mas a gente precisa de mais trabalhos. A gente precisa mostrar para vocês de que realmente, olha, funciona, está aqui, não é só não estamos aqui só pegando exemplos e nos inspirando no mercado fora do Brasil, que a gente
faz isso, fez durante muito tempo. Olha, nos Estados Unidos tem 1 milhão de leitos pós-agudos. Na Europa, qualquer país de médio, qualquer país da Europa Central tem 10 vezes mais leitos do que o Brasil. Então, se tem lá e está funcionando é porque é bom. Ok, isso é uma verdade, mas isso é pouco. A gente precisa ter consistência no que a gente fala, e essa consistência vem com trabalhos como esse que o Flávio apresentou. Eu acho que nós precisamos, concordando, Frederico, jogar luz sobre o que é feito. Tá? Aí pode ser publicando, como você está sugerindo, reunião, como você também sugeriu, apresentação. Mas eu queria dar um exemplo prático aqui, eu não combinei com o Lucas, mas eu vou contar aqui do nosso relacionamento profissional. Porque eu acho que vale a pena diante desse cenário aqui da pergunta do Bernardo. Eu trabalhava numa outra empresa que, como grande parte do mercado, inclusive onde eu estou hoje, tem essas dúvidas todas com o hospital de transição. Mas eu, numa atividade anterior que eu tive conhecimento, eu gostei, achei que tinha resultado e tinha que levar aquilo adiante. Comecei a conversar, tomei chumbo. Não, isso aqui é outro home care, não vamos fazer, não adianta, não vai. Beleza, né? Então não vai. Aí o que eu fiz? Eu dei a sorte, e aí é sorte mesmo, porque eu dei a sorte de conhecer o Lucas, isso foi 2017, você inaugurou quando a Flora? 2017. Uma amiga querida, né, nos apresentou. Primeira conversa com o Lucas, eu falei, esse cara é sério, ele faz um negócio lá de transição mesmo, né, funciona bem. Como é que eu vou fazer? Me disseram que eu não posso fazer transição, vai dar ruim. Falei, eu vou fazer em Salvador. Maior parte das vidas de qualquer operadora está em São Paulo, no Rio. Eu vou começar pequenininho aqui com a Florence, a gente credenciou a Florence, no modelo de remuneração diferente, tá? Quanto tempo demorou para o primeiro paciente? 4 meses. 4 meses. Isso depois de 1 milhão de reuniões, né, para a gente dizer, a Florence faz isso, faz aquilo. 4 meses, tá? O segundo deve ter sido 2 meses, estou exagerando aqui, não sei. Mas vai junto. E um combinado que eu precisei fazer, que era importante. A Florence não abordava paciente no hospital, nem a sua família. Tá? Quem abordava era a auditoria da operadora. E que chamava a Florence quando julgava que era elegível. Como a auditoria não estava acostumada com isso, ela não chamava nunca. Né? Então, ficou esse tempo aí, mas foi um paciente, 2, 3, 15, 20, 30, 500, que me deu o quê? Números para mostrar dentro de casa que tinha como expandir aquilo. Hoje, tem várias operadoras credenciadas por culpa aqui da Florence. Eu estou brincando aqui a culpa, né? Porque precisava de um piloto. Indo ao seu encontro, não adianta a gente só falar. Quando eu mostrei os números dentro de casa do que era feito, é muito mais fácil você convencer. Então, começa pequeno, vai devagar, não é fácil. Hoje, eu estou falando aqui de 2017, né? Quase 2024, o mundo mudou bastante, né? Mas ainda há preconceito, especialmente de quem não conhece. Né? Então, essa foi a experiência que eu tive, que deu certo. Né? E, se eu puder, repito aí para a gente poder fazer mais. Legal, Paulo. Eu lembro quanta pedra a gente quebrou, né? E quando você só tem um PowerPoint para contar uma história, você não tem dado, né? Você tentar vender credibilidade, né? Quando você tem dado é mais fácil, quando você tem track, e aí começamos acho que a lição disso, não foi, Paulo? Foi a gente, a cada 6 meses, fazer uma avaliação de KPIs, assim, de resultados muito robusta e dar visibilidade na instituição, né? De forma que o êxito no cuidado da Florence fosse o êxito de quem apostou na Florence, fosse o êxito, né, e de uma discussão factual. Eu queria reforçar o ponto aqui do Frederico. Eu acho que a forma que a gente contribui para tangibilizar essa importância e para as coisas acontecerem, eu acho que é através do desenho de linhas de cuidado. Isso está posto assim, no mundo inteiro, assim, a importância das linhas de cuidado. Na Florence, assim, com quase 3.000 pacientes atendidos, assim, a gente descobriu que 4 linhas de cuidado fazem 80% dos pacientes atendidos, que é pós-AVC, pós-UTI, que é disparado a maior, né? 1/3 dos leitos de UTI hoje estão ocupados por pacientes que poderiam estar na unidade step-down, post-acute. Fratura de quadril e cuidado paliativo.
Então, a gente levantou, o João Gabriel esmiuçou o que tinha na literatura sobre isso. A gente fez essas linhas de cuidado com critérios, né, com contraindicações, com tempo de permanência. Você pegar conforme o ranking, por exemplo, você tem dados na literatura sobre isso. E a gente publicou isso e divulgou, né? Botou inclusive lá no grupo da Abract e tal. Por que eu estou falando isso? Porque tem 2 pontos assim. Um é eu ter uma reunião com o Paulo, com o Júlio, que eles entenderem o modelo e a gente está credenciado. Mas como somos unidades referenciadas, quem está tomando a decisão lá na ponta precisa ser instrumentalizado. Assim, sem nenhum juízo de valor aqui. Eu não sei se tem algum pediatra, ginecologista aqui. Mas Fala mal pediatra, não. Não, mas você vai entender meu exemplo. Você botar um pediatra, um ginecologista para discutir a alta de um paciente no CTI, um paciente complexo, pô, existe uma assimetria de competência muito grande. Pô. O pediatra vai chegar calculadora para calcular. Exatamente. Então, assim, se quem está do outro lado, né, na UTI, falar, olha, pode piorar, a culpa vai ser sua, né? Então, assim, é preciso instrumentalizar também a auditoria e essa liderança intermediária de quais são os critérios, né, para que essa discussão ela seja menos subjetiva, né? E seria ótimo, né, considerando que os pacientes são de alta complexidade, se a maioria dos auditores fossem neurologistas, intensivistas, né? Mas considerando que essa não é uma realidade, a gente precisa divulgar mais ainda os critérios e dar essa segurança de quem tem indicação e quem não tem. Eu acho que, né, essa apresentação dos resultados e demonstrar os desfechos, né, adquiridos com a clínica é muito importante. Mas eu acho que do lado de cá também a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu vou falar o que a Unidas em Minas Gerais está procurando fazer e a gente está desenvolvendo. Tá? Então, como eu falei, quando nós começamos a discutir com as operadoras essa necessidade, né, e estavam chegando, né, 2 players novos aqui em Belo Horizonte, nós começamos a fazer essa discussão na Unidas, já preparando as operadoras para esse mercado. Então, a gente está organizando um fórum agora para o início do ano, onde a gente vai discutir cuidados paliativos e transição de cuidados, tá? Dentro da Unidas. E nós estamos quase fechando, estamos no momento final agora de fechar com um player um modelo diferenciado. Então, acho que o primeiro ponto é abertura para a discussão de um modelo diferenciado. Então, nós discutimos um modelo diferenciado para o hospital de transição, né? E começamos a discussão pelo modelo, não pela tabela de preços. Então, de que forma nós vamos identificar esse paciente? Então, primeiro discutindo os critérios de elegibilidade para o paciente ir para o hospital de transição. Feito essa discussão definida, quais seriam esses critérios, tá? Nós começamos a discutir agora o seguinte, vamos ver o que seria ideal neste momento para ambos os lados que não estão acostumados a lidar com esse modelo novo. Então, vamos discutir uma diária de baixa, média e longa complexidade? Né, porque aí a gente vai identificar o paciente elegível, vai enquadrar ele conjuntamente, a operadora e o hospital, e ele entra nessa modalidade. E aí, para seguir esse modelo, o que a gente fez? Então, nós precisamos acompanhar, nós precisamos mensurar. Elegemos, nós ali, coletivamente, identificamos uma cesta de indicadores. Essa cesta de indicadores está sendo contratualizada neste contrato, onde, inclusive, a gente vai, no final de 12 meses, mensurar os resultados dessa cesta, e isso vai nos favorecer sentar na mesa na hora de negociar a tabela, porque eu vou poder pagar diferenciado de acordo com a entrega que o hospital fez para a operadora. Então, do lado de cá, a gente precisa fazer muito, e eu tenho o prazer de falar que na Unidas Minas Gerais nós começamos essa discussão este ano e estamos agora evoluindo para um fórum no início do ano, onde a gente vai entregar para as operadoras este modelo já elaborado. Aí o que vai caber cada operadora junto com o hospital é precificar o modelo. Então, o modelo ele está sendo entregue para as operadoras da Unidas e Júlio, peguei isso para mim, fui fazer a discussão com o prestador de serviço e estamos entregando isso. Acho que a nossa contribuição, enquanto Unidas, para as operadoras de Unidas de Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte, para desenvolver esse projeto. Então, vocês precisam fazer muita coisa, que é fazer a informação chegar. Mas do lado de cá também a gente precisa fazer e estamos fazendo. E vira uma discussão de valor, né, Júlio? Não só de preço, né? Porque se começa por preço e você não vai para valor, aí não... Muito bom. Você disse que ia fazer isso e eu estou vendo que a coisa evoluiu. Parabéns. Cadê a Aline? Vamos marcar uma reunião lá com o Júlio urgente na próxima semana. Pessoal, tem 2 perguntas da audiência aqui. A primeira para o doutor Frederico, uma extensiva também à mesa, da Ana Elisa. Cadê a Ana Elisa? Aqui, Ana.
A pergunta é a seguinte: agora com a telemedicina, você acha que seria possível reduzir a desconfiança assistencial entre equipes para facilitar essa transferência? Como convencer esse paciente a ir para mais longe de casa, caso necessário? Eu acho que a telemedicina é um grande instrumento, obviamente não só para isso, mas que a gente precisa usar. E eu acho que a gente tem que usar muito mais extensivamente. A gente tem uma oportunidade grande nas unidades de transição em usar esse recurso da telemedicina, da teleconsulta. Enfim, eu acho que isso é fundamental, né? E é um avanço que a gente precisa dar. Essa outra pergunta, como é que você convence uma família a ir mais longe, ela é mais complicada mesmo, né? Eu acho que o discurso é o discurso do benefício para o paciente, né? Eu acho que no fundo é isso, assim, todo o investimento que você tem que fazer quando você vai conversar com uma família é só nesse sentido. Olha, este lugar é melhor para ele por causa disso, disso e daquilo. Eu me lembro bem que quando eu ainda passava visita, fazia assistência, que infelizmente deixei de fazer há 2 anos atrás, por falta de tempo mesmo, a gente sempre fez e faz nas nossas unidades uma reunião de internação. Uma reunião de internação nas primeiras 24, 36 horas de que o paciente chegou, com a família e com a equipe multi, mas para discutir, mostrar como é que é a rotina, o que vai acontecer, apresentar os profissionais. E eu sempre abria essa reunião perguntando: você sabe por que seu familiar está aqui? Nunca ninguém acertava a resposta. Porque a operadora pressionou para tirar do hospital. Porque o hospital estava precisando do leito. Né? Falou, olha, essas duas coisas podem até existir, mas a realidade é que seu familiar está aqui porque agora, neste momento do percurso dele, na plataforma de serviços de saúde, no caminho dele, na jornada dele, o melhor lugar para ele é aqui. Simples assim, só por causa disso. Então, se é longe, se é perto, se é bonito, se é feio, se dá o suporte, se a gente consegue entregar para o paciente aquilo que ele precisa, é isso que tem que ser o nosso discurso para a família. E eu me lembro que terminava as reuniões sempre com um de acordo, assim, entendi, doutor, que legal, é isso mesmo. Então é isso, eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla de que assim, a gente está ali para fazer o melhor para o paciente naquele momento do percurso dele. Daqui a pouco, este lugar aqui já não vai ser mais bom para ele, o melhor para ele vai ter que ir para casa, que lá na casa dele vai ser o melhor lugar. Obrigado, Ana, pela pergunta. Tem mais uma aqui para o Dr. Lucas, essa não tem o nome de quem fez a pergunta, uma pergunta muito boa. Dr. Lucas, quando sua taxa de ocupação está baixa, você tenta captar pacientes? A gente tem muito claro assim, quais são as fronteiras que a gente navega na cultura da gente, no que a gente se dispõe a fazer. O que é que a gente faz? A gente comunica aos médicos, seja por evento, o que a gente faz, como a gente faz. A gente busca agendas ativamente com as operadoras e leva números. Mostra, às vezes, e fala, você tem 10 reuniões aqui brigando por 2 pontos percentuais de reajuste, seus pacientes estão passando 40 dias no hospital, se passassem 30, era como se fosse 8 pontos aqui, você não dedicou nem meia reunião para falar disso, né? Então, a gente intensifica essas ações, né, de ser visto para ser lembrado, né? A gente entende que esse é um negócio muito mais de relacionamento, não é um negócio comercial. O que é que a gente não faz? A gente não pisa no hospital para ver um paciente sem que seja devidamente autorizado pela operadora. A gente não comissiona médico nenhum para fazer encaminhamento, que é uma coisa super comum em outras áreas da indústria hoje, né? E a gente contingencia custo, né? Banco de hora, antecipação de férias, é o que a gente faz. E é um posicionamento, assim, minha visão de quem quer estar no negócio por década, né? Não para flipar um ano, para ter resultado de um ano e para fazer outras coisas. Muito bem, não temos mais perguntas aqui. Alguma consideração final de algum dos senhores? Eu só quero reforçar um ponto de vista aqui, que eu acho que aí é culpa da gente. De novo, meia culpa, mas aqui é culpa dos médicos, né? A gente tem um mercado de saúde essencialmente hospitalocêntrico, né?
o centro das atenções é o hospital. Muito por conta da gente, que a gente se forma, vai para o internato, vai para a residência, e o único mundo que a gente conhece é o mundo do hospital. Né? É o hospital ou a casa do paciente. Então, você sai para o mercado de trabalho conhecendo só essas duas realidades. Ou o paciente está no hospital ou ele está em casa. E isso é uma das razões da gente ter esse modelo hospitalocêntrico, onde todo mundo, quando precisa de alguma coisa, corre no pronto atendimento hospitalar. Então, essa é uma desconstrução que a gente tem que fazer em nível de mercado como um todo, né? Que existem outros mundos. O mundo não é só o hospital e a residência do paciente. Eu digo que eu fui um privilegiado na minha vida, porque eu fiz residência em medicina preventiva. Minha residência, meu mestrado, minha preceptoria, os anos que eu fiquei, foi na medicina preventiva. E a grande carga da medicina preventiva é a atenção primária à saúde. Então, eu passei, graças a Deus, pouco tempo no hospital. Eu só queria trazer um tema aqui, breve, que é uma dor para as operadoras, que é a questão da remuneração do médico assistente. E quanto mais premium for o produto, maior é o problema. Sob qual aspecto? Não esqueçamos que enquanto esse paciente está no hospital geral, o médico dele passa visita todo dia e todo dia recebe uma visita. Tirar do hospital geral significa que ele não tem mais a visita. Então, se a gente não considerar uma solução para isso, isso diminui a nossa capacidade de deshospitalizar. E não adianta a gente achar que todo médico vai ser bonzinho, não, eu não vou fazer, eu vou deixar. Não vai, ele ir no hospital e visitar 10 pacientes ou visitar um, faz muita diferença na remuneração dele. Então, nós precisamos juntos, as operadoras e os hospitais de transição, lembrarmos da remuneração do médico assistente do paciente. Não sei como resolver, já pensei um monte de coisa, já tentei fazer, não costuma dar muito certo, né? E aquele que recebe particular ou reembolso, esse é o mais difícil ainda, tá? Então, acho que esse é um ponto que a gente gostaria. E o segundo, que é fruto da sua pergunta, eu acho que a localização da clínica é sim um problema que a gente vê no dia a dia, tá? Só que eu acho que isso é tempo. Quanto mais clínicas existirem, mais clínicas estarão próximas do local, a não ser que todo mundo... Como é o nome desse bairro aqui? Estoril? Todo mundo abrir no Estoril, aí não vai adiantar nada, né? Mas se houver uma capilaridade, isso vai resolver com o tempo. Mas sim, essa é a segunda dor da operadora. E muitas vezes esse é motivo para o paciente não sair do hospital. Eu quero aproveitar para fazer um convite e um pedido. Né? Eu comentei sobre o Fórum da Unidas, a gente está organizando, e eu conto com vocês, primeiro, para ajudar a chegarmos mais nas operadoras, para esclarecermos quais os benefícios, né, de um hospital de transição, e que a gente possa fazer isso juntos para beneficiar as operadoras de Belo Horizonte. É uma consideração para o meu colega aí de operadora, né, eu sou da Medicênio, mas a gente trabalha com o modelo de hospitalista, dentro do hospital, com médicos da nossa confiança, que são vinculados a nós, e pagamos um valor mensal para esse colega, né, através de pacotes. Dessa forma, a gente conseguiu resolver esse problema. Eu acho uma excelente solução para quem consegue ter um modelo como o de vocês. Pensar nas grandes seguradoras e medicinas de grupo do Brasil, essa não é uma realidade que... Eu falo isso com tristeza, tá? Porque eu queria poder fazer isso, eu queria poder chegar nos 3 maiores hospitais aqui de Belo Horizonte e dizer, tem um hospitalista da AMIL que cuida, mas provavelmente nem seria aceito, tá? Então, eu acho uma excelente solução. Infelizmente, ela talvez seja para um grupo específico de operadoras. Parabéns que vocês conseguiram, eu acho ótimo. Para mim, essa é uma solução que eu gostaria de fazer, de poder fazer. Só um depoimento de quem está lá na luta todo dia. Eu, Bruno, sou horizontal e vice-diretor clínico lá do Paulo de Tarso. E eu acho que tem uma diferença muito importante, que eu acho que a gente não tocou aqui, que o Flávio falou um pouco. Quando é o paciente que está vindo do SUS, o tempo
que ele está disponível para ir para o hospital e o tempo que ele chega lá é curtíssimo. Já peguei pacientes que chegaram em 3 dias pós-AVC e o prognóstico é muito melhor. Isso se dá porque existem protocolos e uma relação mais bem estabelecida da nossa instituição com as 3 grandes unidades de AVC de Belo Horizonte. E outra coisa, o perfil dos pacientes. A gente sabe que no SUS os pacientes são mais carentes. Então, quando eles vão para uma outra clínica, é mais tranquilo do que um paciente no grande hospital, por exemplo, da rede privada. Então, existe no hospital privado um convencimento da família e também do médico, principalmente os médicos mais cabeça dura. E aí tem a questão da remuneração, mas também tem uma questão muito interessante que os pacientes questionam. Mas como assim? O papai teve um AVC grave, ele precisa de uma cirurgia, ele precisa de uma trombectomia, ele vai ficar assim pro resto da vida, é aqui que ele vai ter o tratamento. Então, a gente está tentando lá, junto com o setor comercial, inclusive, de ter uma comunicação direta da diretoria clínica com a equipe médica, médico para médico. Apesar da gente ainda, a nossa medicina e nossa saúde é muito médico-cêntrica e tem médicos que, infelizmente, têm um preconceito com relação a outros profissionais, o que nós não temos lá no Paulo de Tarso, claro, mas, para esses médicos, às vezes é importante a comunicação médico-médico, da gente mostrar o que a gente faz no Paulo de Tarso e, principalmente, o que a gente não faz. E aí está essa questão que eu acho que vem para a gente tentar diminuir esse gargalo gigante que o Flávio mostrou, é dessa comunicação e dessa aproximação médico-médico. Algo mais, senhores? Não? Bom, agradecê-los mais uma vez, abrilhantaram aqui o nosso evento. Vou passar aqui a palavra para o... Muito obrigado.